Oiê, vamos falar de iceberg. Seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder mostrar o quanto eu sou influenciado pelo canal do Qualquer Coisa, eu vou falar um pouquinho sobre o Enem. Então aqui eu montei um iceberg, então esse iceberg é de minha autoria, sobre alguns fatos, alguns mistérios e também algumas teorias e também algumas coisas meio de chapéu de alumínio sobre o Enem. Então a primeira coisa é que nem eu falei, eu acabo assistindo muita coisa de outros canais, né? Eu não falo só sobre redação. Então acaba que às vezes eu faço alguns vídeos sendo influenciado sim por outros canais que eu sigo. Então teve muito vídeo do canal do Qualquer Coisa dele falando sobre Yu-Gi-Oh, Digimon e também sobre o Hunter x Hunter. E aí eu fiquei pensando se existia até mesmo algum tipo de iceberg do Enem. O Enem é um exame que acontece faz muito tempo, então muita coisa já aconteceu. E eu fiquei pensando que seria uma boa também ter um iceberg feito do Enem. Logicamente, esse iceberg não é inteiramente completo, porque muitas das coisas do Enem que eu fico dando uma olhada é da parte de inglês, espanhol, literatura, gramática e de redação. Então pode ser que algumas coisas tenham passado batido das outras áreas, então até mesmo para quem é de áreas específicas do Enem, eu espero até mesmo que contribua aqui, porque eu sei que esse iceberg não está completo, mas eu gostaria de fazer para poder contribuir, porque eu acho que tem algumas coisas que são engraçadas e algumas coisas que são meio estranhas de saber sobre o Enem. Então esse iceberg eu botei em 5 camadas, com algumas coisas que realmente já aconteceram, algumas coisas que são parte de teoria, inclusive algumas coisas que eu já acho que já é meio puxação de barra a respeito do Enem. Eu vou deixar inclusive o vídeo colocado com capítulos, né, sobre cada uma das camadas, e depois a gente vai ter embaixo uma descrição com uma explicaçãozinha bem curta a respeito de cada um deles. Então vamos lá, a gente vai começar pela camada 1. A camada 1 é um conhecimento geral, que é assim, é aquela parte que provavelmente as pessoas que não fizeram o Enem ou que já fizeram o Enem faz muito tempo já conhecem, e isso não é segredo para ninguém. A primeira coisa é o sistema TRI. Então o sistema TRI, ele tem aquela numeração que a gente tem que cada uma das alternativas que você vai respondendo corretamente a respeito do Enem não dá a mesma pontuação. Então é muito comum que você tenha alguns números quebrados quando você vai respondendo o Enem e algumas perguntas que são mais fáceis, medianas e mais difíceis no Enem. Só que não só isso, também se é levado em conta quantas pessoas acertaram e erraram essa questão. Então, obviamente, pessoas que erraram mais vezes uma questão difícil, essa questão vai valer mais pontos para você. Ou você que errou uma questão que ela é fácil, geralmente não tira tantos pontos assim. O Enem PPL, então tem muita gente que chama ele do Enem misterioso, ou se não o Enem secreto, mas o Enem PPL ele nada mais nada menos é do que o Enem para pessoas privadas de liberdade. Então a gente tem como uma forma de inserção de pessoas na nossa sociedade também de educação, o Enem PPL para poder você também ter a possibilidade de você também estudar em universidades. Então, ele vem também com outras questões, com outro tema de redação. Então, para as pessoas que geralmente querem fazer o Enem e que também estão estudando para poder ter redação e mais exercícios, que é exatamente como o Enem pede, é interessante dar uma olhada também nas edições do PPL. Inclusive, eu mesmo também falo dos temas do Enem PPL no meu canal, então já fiz alguns vídeos sobre os temas dos anos passados, mas também é muito comum que as pessoas que façam a segunda aplicação, ou seja, que façam a reaplicação, que precisaram faltar em alguns dos dias, também faça o Enem PPL. Então o Enem PPL costuma ser o mesmo Enem que é o de reaplicação. O hino do Palmeiras é assim, o Enem ele é um exame muito popular no Brasil e sempre vai ter, quando você tem muitas pessoas colocadas no mesmo lugar, que vai ter alguém que vai fazer alguma loucura e provavelmente uma pessoa que vai querer chamar atenção a respeito disso. Então quando a gente vai analisar a redação que a gente tem do Enem, a gente teve no Enem de 2012 que teve uma redação que colocou o hino do Palmeiras ao longo da redação. Como, por exemplo, a gente vai ver que ele vai meio que seguindo a redação, o tema de redação, mas entre os parágrafos ele vai adicionando o hino do Palmeiras. Então a gente percebe aqui, eu vou até dar uma leitura para você poder ver. A expansão do território e sua qualidade de vida elevada fazem do Brasil um país de refúgio de imigrantes, fugindo de regimes autoritários, guerras e pobreza. Os imigrantes vêm para o Brasil com o sonho de ter sua família em um local digno de se viver, ou seja, sem perigos e medos. Entretanto, o Brasil está em condições de receber esses imigrantes? As capitais, praias e as maiores cidades são os alvos mais frequentes dos imigrantes. Porque quando surge o alviverde imponente, no gramado onde a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente e que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras, no ardor da partida, transforma a lealdade em padrão, sabe sempre levada de vencida e mostrar que de fato é campeão. Por este o principal motivo da invasão de imigrantes. Entretanto, existe também a defesa que ninguém passa, linha e atacante de raça, torcida que canta e vibra
por nosso alviverde inteiro, porque quem sabe ser brasileiro ostenta sua fibra, fazendo com que muitos imigrantes se tornem escravados do século XXI. Portanto, o Brasil pode receber os imigrantes, mas necessita de melhores condições de empregos para as pessoas, e dessa maneira qualificando empregos e que sabem realizar o sonho de tantos que venham para cá. Afinal, o Brasil é recheado por uma população digna de respeito e boas condições. O que acontece é que essa redação, assim, obviamente ele tá fazendo isso de propósito, para poder conseguir alcançar um número de linhas, para poder parecer, mas tem muita gente que escreve isso por dois fatos. O primeiro é que é realmente pode ter uma sacanagem para ver o que vai acontecer, e o outro é porque a pessoa não sabe o que realmente escreve. Só que quando você tem uma junção de pessoas que fazem um certo favor em relação ao Enem, como por exemplo, essa matéria é da Veja do Reinaldo Azevedo, então assim, ele chamou a atenção para que as pessoas vissem essa redação e percebessem que essa redação ganhou 500 pontos. Por que acontecia antigamente? Antigamente você removia essa parte que não fazia, que você removia essa parte que não fazia sentido e analisava o restante. Então aqui tá falando das melhores condições de vida, de achar trabalho, então a redação ainda é um pouquinho válida. Só que saber que você recebeu 500 pontos por escrever o hino do Palmeiras, que estava no meio da redação, fez muito sucesso, fez com que as pessoas reclamassem do Enem e que, inclusive, colocassem como um dos fatores de anulação proposital, que é escrever propositalmente alguns trechos da sua redação que não estão ligados ao tema. Então, meio que fez com que muitas pessoas não pudessem mais escrever esses trechos aleatórios e que a gente tivesse que também não tem mais essas coisas de, tipo, colocar o hino do Palmeiras. Atrasados do Enem. Então, há muito tempo atrás, existia realmente, feito até mesmo pelo Cid e até mesmo que o Diogo Defante já fez alguns vídeos, os atrasados do Enem. Então, assim, são vários, inúmeros vídeos de pessoas chorando, fazendo escândalo, de elas falando o que elas foram fazer quando tinha o Enem. O que acontece é que, de forma muito engraçada, a gente tem que o próprio Atrasados do Enem vai cada ano tendo menos pessoas assistindo. Eu acho que, inclusive, até mesmo em 2020 já não tinha mais o Atrasados do Enem, porque as pessoas não queriam mais se atrasar. Então, as pessoas já escolhiam que, pelo menos no tempo que já tinham, não iam mais correr para poder conseguir fazer o Enem. Então, tem vários vídeos, tipo, pessoa que desmaiou quando tava com o portão fechou, pessoa que tava correndo e caiu no chão e desmaiou porque acabou batendo a cabeça. Então, assim, era uma coisa muito, não sei, era desesperador porque muitas pessoas aprenderam a não mais se atrasar, mas é muito comum que a gente tenha essas cenas para que você fique com esse terror de não ser um atrasado do Enem. A Milena quer fazer administração. Tem um vídeo muito famoso a respeito de uma menina que ela falou que ela tava estudando e que ela queria ver o que ia acontecer com o Enem. E que, inclusive, a gente tem que ela tá falando, não sei, eu acho que eu vou vender as coisas que a vida dá, vender minha arte na praia. E aí depois tem ela falando que a Milena quer fazer administração. E aí ela tá conversando com um amigo do lado e eles dois estão enrolando um cigarro. E é assim, é muito engraçado porque até hoje em dia a gente faz referência a esse vídeo, né? Fala assim, nossa, vender minhas coisas da minha arte na praia. Então, na verdade, essa menina estava indo fazer o Enem e até hoje se é utilizado esse meme. Exame Nacional do Ensino Médio. Para quem não sabe, muitas vezes a gente tem que o Enem ele é reduzido para poder só utilizar as primeiras letras que a gente tem das palavras, só que muita gente acha que o Enem ele é primeiramente um vestibular. O que acontece é que o Enem, ele, na verdade, primariamente, a função dele é de ser um exame. Então, a função inicial do Enem, quando ele foi criado, era avaliar como que está o ensino do ensino médio e que, inclusive, isso é utilizado como base para que a gente possa melhorar ou adaptar o ensino médio para novas demandas. Então tem muita gente que fica achando que o Enem é um vestibular, só que a própria palavra Enem tem a palavra exame. Então é uma coisa meio esquisita. Você está utilizando uma palavra que não é para isso. Tudo bem. O Enem ele realmente tem uma função de poder dar acesso a universidades como um vestibular possui, mas o Enem não é única e exclusivamente para isso. Os domingos. Então a gente tem que, há muito tempo atrás, não era necessariamente que o Enem fosse aplicado em 2 finais de semanas diferentes. Há muito tempo atrás a gente tinha que o Enem ele fosse aplicado no sábado e no domingo. O que acontece é que isso causou uma certa comoção no Brasil, porque muitas pessoas precisavam ficar no Enem até um pouco mais tarde, porque tem algumas religiões que não permitem com que você saia de casa no sábado, porque é reservado à família. Então as pessoas tinham que esperar todo mundo terminar o Enem oficial, e aí ficavam na sala, e aí depois podiam começar o Enem. Eu não sei especificamente os detalhes a respeito disso, mas era tanto mais problemas que tinham que se arranjar, que ficou mais fácil de separar o Enem em 2 domingos. Eu, por exemplo,
eu fiz o Enem em um sábado e depois em um domingo. Cara, era muito triste. Eu acho que o Enem dividido em 2 domingos, eu acho que é um pouquinho, ajuda um pouquinho mais. A redação no meio da prova. Pra quem não sabe, tem muita gente que já foi fazer o Enem e que a redação se encontrava no final da prova. Mas para quem muita gente que não sabe, a redação ela é colocada no meio. Então, quando você for fazer o Enem, você tem as 45 questões iniciais, e aí você tem o meio da prova com a folha de textos motivadores da redação, e depois as próximas 45 questões, que vai de 46 a 90. Eu sempre aviso meus alunos para que, caso eles achem que o ano que eles estão fazendo vai mudar, é só olhar do que você tem na página inicial, porque ele explica o que constitui a prova. Então, geralmente, você vai encontrar aqui as primeiras 45 questões, folha de redação e as outras 45 questões. Mas antigamente não era sempre no meio da redação, não sempre no meio da prova a folha de redação. Sistema de cotas, então isso não é praticamente muita novidade para muitas pessoas, mas a gente precisa entender também que o sistema de cotas não é um sistema que ele exclui vagas. Então a gente tem que sim, a gente tem o dobro de vagas do que a gente costumava realmente ter em vestibulares, para que a gente também inclua o sistema de cotas. E aí são de formas variadas. Tem muita gente que faz com que geralmente tem um certo medo de se aplicar, porque acha que a cotas vai roubar a sua vaga, mas o que acontece é, o sistema de cotas é uma competição por si só. É como se você fosse pensar no que a gente tem, por exemplo, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O fato dos dois estarem participando desses dois campeonatos e ter uma vaga na Libertadores não diz que os dois estão sendo mais avantajados ou com menos vantagem. O que a gente vai ter então é que quando você tem o sistema de cotas, as pessoas no sistema de cotas estão com a vaga entre si e que outra coisa, você não pode se aplicar em mais de um sistema de cota. Então você não tem como você fazer como se fosse um combo de cotas que você pode ser incluído, você só pode escolher algumas categorias, ou você pode escolher, quer dizer, você pode escolher dentro dessas categorias apenas um para você entrar no sistema de cota. E lembrando mais uma vez que isso não quer dizer que a pessoa tenha vantagem ou ganhe mais ponto por isso. Ela vai ter uma outra competição para poder ter a vaga e, inclusive, um número específico para essas vagas. Lucas Felpe. Então, o Lucas Felpe, ele é uma pessoa muito famosa quando a gente fala do Enem. Eu acho que tem muita gente que talvez nem conheça, mas ele é um menino que utilizou a redação, o Black Mirror, como um repertório, ainda numa época que a gente tinha que muitas pessoas falavam que você tinha que utilizar repertório com sociólogo, com filósofo. Assim, ele não foi o único que utilizou Black Mirror nesse tema de redação quando ele foi escrever. A gente teve também uma outra candidata que também escreveu uma redação utilizando o Black Mirror de repertório, mas ele ficou famoso não só por isso, mas ele criou um canal no YouTube e também ele tem um projeto sensacional que é o do Redação a 1000, que ele coleta as redações de nota 1000 dos candidatos que se ofertam para poder mostrar as redações. Então a gente tem não só a possibilidade de poder ver essas redações nota 1000 de como que elas funcionaram, mas a gente tem também esse cara emblemático que, inclusive, ele dá dicas de redação, mas ele não é nem da parte de redação, mas ele também tem outros projetos muito legais, como por exemplo o Redapop, ele fala de redação com cinema, e aí também ele tem esse projeto do Redação a 1000. Então eu acho que muita gente conseguiu aprender muito mais e ter a possibilidade de ver essas redações nota 1000, porque ele ajuda nesses projetos. Então ele é uma pessoa que praticamente, dentro do que a gente tem do Enem, é uma pessoa muito importante que faz muita diferença a gente ter dentro desses estudos. A Débora Ladim. Então, a Débora Ladim, para você que foi estudar ou redação ou história, é praticamente impossível você não ter estudado ou ter visto um vídeo dela. Ela começou inicialmente no ensino médio, fazendo alguns vídeos que ela mesma fazia resumo, e uma coisa que chamava muita atenção era o charme que ela tinha de ser como se fosse uma amiga que tá com você no intervalo, te explicando a matéria da prova do que vai acontecer daqui a pouco. Eu acho que a importância dela não é somente do que a gente tem, dela ter facilitado muitas coisas de ensino, mas também de ela ter falado da parte de história, da parte de redação, que muitos professores e muitos criadores de conteúdo esquecem que ela foi praticamente uma das primeiras e pioneiras na criação de conteúdo educacional. Então tem muita gente que fica falando, ah, mas ela é de história, ah, mas ela não é formada, ah, mas ela começou no ensino médio, ah, mas tem muita coisa que ela não fala que é específica. Gente, pelo amor de Deus, ela foi uma das primeiras pessoas a fazer, então tipo, ainda quando tudo era mato, ela foi lá e carpiu tudo aquilo para que a gente pudesse ter essa oportunidade. Tem muitas vezes que as pessoas esquecem que, sim, quando você faz conteúdo na internet, você tá gravando e fica para sempre. Por você ter errado, isso não significa que você tá querendo induzir ao erro. Então eu acho que tem muita gente que confunde que por ela ter sido a primeira, ela nunca pode errar, e por ela estar estudando história, ela não pode falar de outras matérias. Eu acho que é muito problemático. Tem muita gente que fica esquecendo também, que tem muita gente de má índole falando de coisas erradas e é formada, e ela fez um grande favor que é popularizar essa situação de pessoas que criam conteúdos para o Enem.
Então, assim, é praticamente impossível a gente não falar de Enem e estudos sem a Débora Aladim. O SISU em 2010, então pra quem fica achando que por muito tempo a gente teve que o Enem ele era um vestibular para poder entrar em universidades, o SISU ele foi começado aplicado em 2010. Então muitas universidades federais não estavam utilizando o SISU em 2000, não estavam utilizando o Enem como uma porta de entrada. Então, a partir de 2010, o Enem ele começa a ser uma porta de entrada. Então, até um pouquinho depois nas outras camadas a gente vai ver que o Enem 2010, apesar de começar com essa coisa do SISU, ele trouxe muitos problemas também. Não leve lápis de madeira. Então, para muitas pessoas que talvez não saibam, o lápis de madeira, ele é um dos itens que ele é proibido de você levar para você poder fazer o Enem. Você só pode resolver o Enem com caneta. O que acontece é que tem muita gente que já tentou levar lápis e aí a pessoa fala tipo, pô, você não pode usar o lápis, guarda isso daí, ou a pessoa joga só no lixo. Mas eu nunca vi um caso de uma pessoa que realmente ela foi desqualificada do Enem porque ela tava usando, porque ela foi pega com um lápis. Então, eu já sei de alguns casos, como por exemplo, teve um repórter que inclusive depois eu vou falar um pouquinho mais tarde, que ele levou o lápis pra poder ver o que ia acontecer, mas não deu em nada. Então assim, não é pra levar, mas assim, eu acho que se cria um tanto terror por cima do lápis dentro da redação do Enem. É tipo a garrafa d'água em aeroporto, sabe? Como se as pessoas estivessem levando aquilo pela maldade. Enem digital. Então o Enem, ele está tentando fazer com que se tenha uma conversão para que as provas sejam apenas digitais, porque se gasta muito dinheiro para o que se tem para poder fazer o Enem físico, porque a gente precisa imprimir os cadernos e muitas vezes as pessoas faltam. Então com o computador e a versão digital, a gente só precisa do computador. Só que aí que tá, né? A gente também precisa do computador. Tem muita gente que acha que o Enem digital você vai fazer em casa e você vai abrir um site para você poder fazer. Não, você vai até um centro educacional para você poder fazer a prova e aí você faz o Enem. Eu não sei essa questão do que seria de economizar dinheiro, porque a gente ainda estaria utilizando eletricidade e também estaria utilizando computadores para poder fazer essas provas. Então, assim, será que realmente guarda mais dinheiro? Mas, mesmo assim, o Enem tá caminhando para que tenha apenas a versão digital. Nota de corte. Tem muita gente que acha que a nota de corte ela é a mesma todo ano. Para quem passou durante a pandemia, viu que as notas de corte estavam subindo de 50 pontos ou descendo 50 pontos. A nota de corte é nada mais, nada menos do que a gente tem que se dentro de um curso que a gente tem 40 vagas, a gente vai ter que dessas 40 vagas, a nota 40 ela vai ser a nota de corte. Isso significa que se você ter mais nota do que essa posição, você está dentro dos 40 classificados para poder entrar dentro do curso. Se você tiver menos, significa que você não vai passar dentro dos primeiros 40. Só que muita gente também é chamado em uma segunda chamada ou uma terceira chamada. Então significa que você pode passar pelos primeiros 40 e aí você pode esperar a lista rodar, que isso inclusive é um termo que se fala muito em vestibular, de esperar a lista e chamando essas pessoas, e aí depois você coloca. É que o que acontece é que o Enem, ele costuma ter os resultados um pouco depois. Então a gente tem que, geralmente as pessoas vão entrando na FUVEST, Unicamp, na UES, na URGS, e aí depois vão abrindo-se vagas e aí precisa preencher essas vagas que não foram colocadas porque as pessoas escolheram um outro vestibular ou uma outra universidade. E aí você tem essa possibilidade também. Caneta azul. Então eu não tô falando do Manuel Gomes, mas o Manuel Gomes ajuda muito a você conseguir lembrar, que é a caneta que você precisa levar para você poder fazer o Enem. Tem muita gente que tenta levar caneta preta ou que tenta levar outra caneta de material, mas assim, eu acho tão curioso toda essa coisa da caneta, porque assim, a caneta tem que ser feita de um material transparente, aí você tem que conseguir ver por dentro, e aí tem gente que leva 5 canetas pra poder fazer o exame porque acha que não vai dar certo. Tem inclusive pessoas que dão de graça, ou até que pior, vendem na frente da onde tem as instituições para poder se fazer o Enem, porque as pessoas ficam preocupadas. Tem gente que leva para benzer a caneta, porque tá achando que precisa de uma benção para poder conseguir ter uma nota melhor. Então assim, a caneta é uma coisa curiosa do Enem também. O ProUni em 2004, então foi lançado o ProUni, que é um programa de assistência financeira para que você consiga também estudar em universidades. Então, quando você tem instituições particulares, você tem a possibilidade de você também participar do ProUni. Então você utiliza a nota do Enem para que você tenha algum abatimento dentro da sua mensalidade. Portugal em 2014. Então muitas pessoas falam da vantagem do Enem, que você pode estudar em universidades federais aqui do Brasil, mas você também tem a oportunidade de você poder estudar em Portugal. Tem também a possibilidade de outros países, mas o país que mais chama a atenção da possibilidade de você usar o Enem para estudar é lá. Então, assim, a gente tem também, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, que geralmente se vale como uma nota pra gente poder ter como exame admissional e também uma noção de capacitação da pessoa. Mas, assim, utilizar o Enem como uma forma de ingresso de universidades costuma ser muito mais famoso para Portugal do que outros países. 63 questões. Então, até 2009, a gente tinha que o Enem, ele era formulado por 63 perguntas. Hoje em dia, a gente tem que o total de perguntas do Enem são de 180 perguntas.
Então a gente tem separado por 90 perguntas no primeiro dia, uma folha de redação, e 90 perguntas no segundo dia, e também que a gente vai ter a parte de 90 perguntas no segundo dia. O que a gente vê é que mais ou menos está acontecendo que está tendo mais uma mudança do Enem. Então, aparentemente, a gente vai ter que, após um certo período de tempo, acho que ainda esse ano de 2024 ou 2025, a gente vai ter a mudança do Enem, que vão ter perguntas que são dissertativas, ou seja, perguntas abertas. Então, a gente vai ter mais uma mudança de tipo de perguntas do Enem também. Agora a gente vai para a camada número 2. Então, assim, não é uma camada que talvez as pessoas não desconheçam, mas eu acho que o papo sobre o Enem, inclusive quando você vai estudar sobre isso, deixa um assunto um pouquinho mais legal sobre o Enem. O manual do corretor. Então, existe um manual do corretor de correção de redação que explica para todas as pessoas que estão fazendo a correção de redação quais são os parâmetros para você poder corrigir uma redação de um Enem. Não é só porque você foi com a cara, ou porque você concorda com a redação, ou porque você escreveu com uma letra bonita. Existem parâmetros de cada uma das competências. Inclusive, durante a pandemia, houve a liberação do manual do corretor. Não tem tanta mudança assim desde o que a gente tem dessa época para hoje em dia, para você ter uma boa noção do que como se corrige uma redação. Mas para você poder perceber, existe sim um manual do corretor com as instruções de como se corrige redação, que inclusive muitos alunos utilizam para até mesmo conseguir escrever a redação, porque eles sabem o que o corretor está pensando. NanoKid. Então o NanoKid, ele foi uma pergunta específica da parte de química, que a gente teve que tinha se formado uma formação química sobre alguns elementos, e aí eles tinham dado o apelido de NanoKid. Então, assim, é uma coisa meio curiosa, e assim, você tá no meio do Enem fazendo um monte de pergunta, e de repente você vê um monte de molécula formando o NanoKid. Redação que fala de Braille. Então a gente teve em um dos temas de redação falando sobre o que a gente tem da formação educacional de surdos. E aí, em uma das redações, algumas pessoas reportaram que quando olharam para aquele tema, eles pensaram que eram de pessoas cegas, e aí colocaram Braille para poder colocar como uma forma de poder ajudar as pessoas a ter uma formação educacional melhor. Então, assim, tem muitos casos de pessoas que viajam na maionese quando fala-se realmente de redação. Eu acho que não só o do hino do Palmeiras já consigo comprovar isso, mas esse do de Braille, eu fico pensando até hoje o que passou na cabeça da pessoa. Lógico, é um nervosismo, mas assim, foi muito longe. Redação que fala de signos. Então, mais uma vez, assim, quando a gente tá falando da educação formacional de surdos, tinha se falando sobre a língua brasileira de sinais. E aí se falava de Libras. E por algum motivo teve pessoas que acharam que tinha que ter como uma proposta de intervenção o ensino de signos do zodíaco nas escolas, porque eles olharam para Libras e pensaram que era como se fosse Câncer, Sagitário. Muitas das vezes, por que eu coloquei esse na camada 2 e eu não coloquei na camada 1 que nem o do miojo, do miojo e do Enem? Porque eu não sei se as pessoas estão apenas escrevendo isso no Twitter ou escrevendo nas redes sociais para poder causar um bait, porque eu nunca vi essas redações. Então, assim, eu sei que eu já ouvi sobre isso, mas assim, cara, não é possível que a pessoa escreveu sobre ensino de signos. A revolta do Júnior. Tem um vídeo muito antigo de uma pessoa que foi fazer o Enem, e aí ele começa a gravar um vídeo, a pessoa tá deitada na cama, e aí ele fala assim, ô, mano, vou almoçar. Eu falo assim, não, mano, eu tô cansado, me deixa dormir, eu acabei de fazer o vestibular. E aí ele fica muito pistola. Então, se você procurar por a revolta do Júnior, você vai achar que, inclusive, até tem esse vídeo aí falando no final que o Ministério da Saúde adverte que fazer vestibular dá problemas de nervosismo, sim. O Enem foi adiado. Então, teve uma notícia de que o Enem foi adiado. E aí tem um cara que ele, inclusive, ele tá dançando e ele começa a fazer uma canção que, inclusive, que o Enem foi adiado e que ele ia assistir o Fla-Flu. Então, tem mais esse vídeo que você pode procurar que vai ter do que o Enem foi adiado. Diogo Defante. Então, como que eu posso falar do Diogo Defante? Não só ele tem várias cenas do que se fala, da gente falando dos atrasados do Enem, mas o Diogo Defante, ele todo ano consegue acontecer de aparecer nas notícias, porque ele tá falando de alguma coisa do Enem. Então, ele já teve dos atrasados, teve uma pessoa que apareceu lá, que ele tava falando que perdeu o documento, e ele fez com que todos os repórteres ajudassem ele a achar o documento que perdeu. Só que, na verdade, não tinha nenhum documento que ele tinha perdido, e, inclusive, de aparecer os amigos dele também, fingindo que tinham chegado atrasado, e aí, pra poder ganhar algum tipo de reportagem. Então o Diogo Defante, ele adiciona um pouquinho mais de caos no Enem também. Diploma de ensino médio. Então há muito tempo atrás era se utilizado também o Enem como um certificado de conclusão do ensino médio. Hoje em dia isso não é mais possível, porque você tem um Enem como exame nacional do ensino médio, então ele tem como
uma avaliação, né, como uma avaliação de como que tá o nível de ensino do Brasil. Então, antigamente você tinha como você utilizar essa nota do Enem para comprovar que você terminou o ensino médio, hoje em dia não mais. Enem reaplicação. Então, para muitas pessoas que talvez não saibam, como por exemplo, que eles foram colocados a muitos quilômetros longe de um local de prova que eles acharam que poderiam fazer mais perto, como por exemplo, se eu não me engano, acho que é uma média de 30 quilômetros de distância da sua casa para poder fazer a prova, ou que você faltou energia no local que você está fazendo o exame, ou até mesmo que você ficou doente durante a semana da prova, você pode pedir a reaplicação, e aí esse Enem que você vai ter reaplicação, ele costuma ter a mesma prova do Enem PPL. Então você pode pedir para poder fazer o Enem, mas lembre-se que caso você tenha faltado em um dos domingos, você vai fazer o domingo que faltou a prova, e caso você faltou nos dois, aí você tem que pedir 2 vezes, e aí você vai fazer depois cada uma das reaplicações. Então caso você tenha faltado só no segundo dia, você vai fazer o Enem reaplicação do segundo dia especificamente, e não os dois. Justificativa de ausência. Então assim como eu falei para você, tem a situação que pode ser que faltou energia, você tá muito longe, que você ficou doente, e aí a gente tem essa justificativa de ausência. Tem muita gente que acha que a justificativa de ausência é para depois que você fez o Enem. Não, a justificativa de ausência é caso você pediu a isenção da taxa e aí você não foi no Enem daquele ano. Então, por exemplo, hoje que é 2024. Se a pessoa ela tinha ganhado a isenção de taxa em 2023 e ela não apareceu no Enem 2023, ela tem que fazer uma justificativa de ausência em 2024 de por que ela faltou e não utilizou a ausência a isenção de taxa. Então, se você faltou e você pagou, você não precisa fazer a justificativa de ausência. A justificativa de ausência é apenas para você pediu a isenção da taxa, você ganhou e você não foi no Enem e você precisa justificar por que você fez. E não porque você só faltou, não é só por isso. Uma prova extra em 2016. Então, em 2016 a gente teve o caso que tivemos a primeira aplicação, a segunda aplicação e a terceira aplicação, porque a gente teve vazamento da prova. Então, em 2016 é um dos únicos casos que a gente tem, então eu acho que talvez vai ser o único, que a gente teve 3 aplicações do Enem. Gabarito invertido. Então, mais uma vez, que nem eu falei pra vocês do Enem 2010, ele tá voltando aqui. Então, a gente teve um gabarito invertido que a ordem das letras estava alteradas, que também a ordem que tinha dos exames das provas estavam invertidas também. O que o pessoal recomendou é que as pessoas colocassem as letras da ordem que eles estavam vendo, porque o que acontece? O Enem, ele é analisado para você poder conseguir ter a resposta pela cor do que você tem. Então, se você faz o círculo completo, você tem como se fosse uma foto que é tirada para poder entrar em conjunto e fazer como se fosse em cima de uma folha vegetal. Então é por isso que eles pedem para você poder desenhar bem a folha, porque não é corrigida manualmente, ela é corrigida pela máquina. Então, eles aconselharam para que isso fizesse, mas o Enem 2010 foi um Enem que deu muito problema. As questões já são decididas em banca, então tem muita gente que fica achando que o Enem ele é feito de última hora, ou se não que você tem com que o Enem ele tá tentando fazer alguma pauta. O que acontece é que muitos professores fazem sim as questões, enviam para o Enem, então não é qualquer tipo de pessoa que faz a questão do Enem, são pessoas específicas de cada uma das áreas e enviam as questões, e aí na banca já fazem a decisão das perguntas. Pode ser que, por algum deslize, uma pergunta ou duas realmente sejam anuladas porque percebem depois que algumas questões não estavam bem formuladas. Mas o que a gente geralmente tem é que as questões já são decididas em banca, elas não são decididas de última hora. Repórter no Enem. Então, no Enem de 2011, a gente teve um repórter que ele foi até o Enem com uma situação um pouco... como que eu posso dizer? O Enem é alguma coisa... O Enem é uma situação que a gente tem com que muitas pessoas, mesmo as que não estão durante o período do Enem ou fazendo vestibular, tem muita notícia. Por quê? Porque isso fala muito da situação da educação no Brasil, e se fala também da parte de política, e se fala também de outras tantas questões que a gente tem como problemas no Brasil. Só que o que aconteceu é que esse cara, ele foi até o Enem para poder ver como que tava funcionando para as pessoas serem eliminadas. Então ele foi com todos os itens que poderiam fazer com que ele fosse eliminado. Então ele foi com boné, com óculos escuro, com lápis. E aí, também, ele tentou, eu acho que inclusive essa parte talvez eu esteja mentindo. Ele tentou vazar a notícia do que tinha do tema de redação do Enem. Só que a redação do Enem já tinha sido comunicada via Twitter. Então, tipo assim, não tinha nem por que ele fazer isso. Então, a gente teve esse repórter tentando causar um fundúrcio no Enem. Inglês e espanhol no Enem. Então, pra quem não sabe, a partir de 2010 que começa a se ter questões que são específicas de inglês e espanhol. Então, a gente tem as 5 questões iniciais que a gente tem
para poder se responder de inglês ou de espanhol. A língua que você vai responder, ela é feita no período da inscrição, então não é que você vai decidir quando você for ver a prova. E, inclusive, se você estiver achando que as questões de espanhol estão mais fáceis do que de inglês, você não pode trocar de última hora. 4 temas de redação que foram perguntas. Então, até hoje, desde 1998, que a gente tem que o Enem, ele tem, no total, 4 perguntas que foram temas de redação. O que acontece é que não é muita cara do Enem de trazer temas que são perguntas. Então, geralmente, problemas que existem, que a partir desses problemas, a gente faz uma discussão, vê qual que é a origem do problema e tenta melhorar e solucionar o problema. Só que tem muita gente que tenta fazer criação de temas do Enem e aí faz um tema de Enem que seja uma pergunta. Então, presta atenção um pouquinho nessa pessoa, porque talvez ela não esteja muito ligada que teve só 4 edições que a gente teve de pergunta. Então, tome cuidado com isso. O Enem, ele não costuma fazer pergunta. Então, para falar que ele nunca fez, ele já fez, foram 4 temas. Venda de caneta. Então, assim como eu falei para você, a situação de caneta no Enem é meio complicada, porque assim como eu falei para você, tinha gente que vendia caneta no Enem. Tinha, inclusive, pessoas que faziam também uma certa sacanagem de até mesmo vender canetas que fossem invisíveis, depois apagavam, mas aí eu não sei se isso era criado como uma fake news para aterrorizar as pessoas. Muitas pessoas também pediam para que essas canetas fossem devolvidas depois da prova, já que você não fosse utilizar. Mas eu acho muita sacanagem essa coisa da vida de caneta, porque eu acho que tem pessoa que fica tão neurótica, tão preocupada de fazer o Enem, que acaba comprando a caneta de desespero porque ela precisa de ter mais uma caneta, porque vai que as outras 7 canetas que ela comprou não funcionam. A mesma letra em todas as alternativas. Então existe esse um mito que se você pegar todas as 180 questões e você marcar todas letra A, todas letra B, todas letra C, todas letra E e todas letra E, então logicamente você escolheu uma letra para que seja toda a resposta. Você vai ter uma pontuação razoável. O que acontece é que pode ser que você tenha uma pontuação razoável, mas é o que geralmente é aquele mito que se tem de que é melhor você responder alguma coisa do que você deixar em branco. Então, nunca se foi realmente testado para ver o que poderia acontecer para poder dizer isso, mas tem gente que vai falando, na dúvida você sempre coloca todas as alternativas letra A. Então, e aí fazia até brincadeira, né, de A de amém, B de boa, C de certo, D de Deus e E de é essa. E aí tem as pessoas que falam, mas também pode ser um problema, porque A pode ser de anão, B pode ser de bola fora, C pode ser de C pode ser de capeta, D pode ser de diabo e E pode ser de essa não. Então, pode depender muito. Você tem 3 minutos para cada pergunta. É assim, o que vai fazer com que exista esse mito é que as pessoas vão lá e pegam todos os números das questões e dividem pelo tempo. Realmente vai dar 3,33 minutos. Só que existem perguntas que realmente você vai gastar menos tempo e perguntas que você vai gastar mais tempo. Então, a média é sim que você tem 3,33. Mas isso não significa que você tenha que responder as perguntas em 3 minutos. Então, uma coisa que você pode talvez ficar percebendo é você ver o quanto tempo que você gasta, e inclusive você dá uma olhada nos relógios, porque geralmente você tem os relógios no Enem para te informar quantos minutos já passaram e você tem uma noção se você está adiantado ou se você está atrasado para responder. Mas não que tudo você vai responder em 3 minutos. Pode ser que uma questão que você respondeu em 30 segundos adicionou para você 3 minutos para uma questão, então você tem 6 minutos e 30 para uma questão. A camada 3, então agora a gente vai falar de algumas informações um pouquinho mais específicas. Isso já é mais uma coisinha que tem um pouquinho mais da época que foi dito, tem um pouquinho mais de quem tá mais ligado sobre essas coisas. Então vamos lá, a gente tem o Nesse Enem Eu Aprendi Que. Então, tinha muitas pessoas que utilizavam as questões e também as frases que a gente tinha que você tinha que transcrever para a prova, que eles falavam como se fossem ensinamentos. Então o Twitter passou por essa época da hashtag Neste Enem Aprendi Que. Eu não sei se faz até muito hoje em dia, mas eu lembro que tinha muitas vezes, frequentemente, algumas dessas frases que eles colocavam. Neste Enem eu aprendi que... Letras do Emicida. Então, de forma muito carinhosa e muito bonitinha, a gente tinha que algumas letras das canções do Emicida eram utilizadas para você poder transcrever a mensagem para o seu caderno de resposta. Essa mensagem geralmente é utilizada para que você possa ter apenas a visualização da sua letra, para você poder ver também na redação, mas também para poder perceber se você está seguindo as instruções. Então, não é algo que vai ser a pior das coisas para você poder perder pontos. Então, é apenas para você poder saber, e inclusive tem também as letras do Emicida muito bonitinho. O Weintraub no Twitter. Então, a gente teve o antigo ministro da Educação que ele
tava meio que fazendo várias polêmicas no Enem. Então, assim, eu acho que teve várias coisas que a gente teve, não só desse problema, né, do como ele reclamando da educação e várias outras coisas, mas também que ele tava recebendo mensagens de pessoas pedindo pra analisar as perguntas e as notas, e ele falava assim, ó, manda pra mim o seu número, e ele ia ver qual que era a nota pra poder corrigir. Não sei até onde que foi isso, mas o Weintraub no Twitter com essas questões do Enem era bem complicado. O Enem de 2009, então assim, o Enem de 2009, ele é tão problemático quanto o Enem de 2010, porque ele foi roubado, ele veio errado e, inclusive, ele foi ignorado. Então, assim, a gente teve vários problemas com o Enem em 2009. Então, assim, foi um ano terrível para qualquer pessoa que queria fazer esse exame nesse ano. Os treineiros de 2017. Para quem não sabe, treineiro é um termo que a gente coloca para as pessoas que estão no ensino médio e que vão fazer o Enem para que ele não seja aplicado realmente como uma nota de prova. Então, a gente vai ter até uma mudança, porque agora no Enem a gente vai ter um sistema que a gente vai ter para as pessoas fazendo o Enem do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano, como muitos outros vestibulares já fazem, como é o caso da UEA, que a gente vai ter como exemplo também. Só que acontece que, assim, o Enem dos treineiros de 2017, a nota deles foi muito maior do que os Enems, do que as pessoas que foram fazer o Enem oficial. Assim, não foi tanta coisa, né? Que nem, por exemplo, na parte de matemática, a gente teve 538 pontos contra 522, ciências da natureza, 519,3 contra 508,4, linguagens e códigos de 570 contra 516,8 e 526 contra 517 na parte de ciências humanas. Só que é uma coisa engraçada porque o treineiro ele tá no primeiro ano, segundo ano. Então, assim, perceber que as pessoas que ainda não concluíram o ensino médio estavam tirando mais nota do que as pessoas que estavam no terceiro ou já concluíram o ensino médio é curioso. Oscar Costa Filho, esse é o nome de um procurador que a gente vai ter aqui no Brasil e que, assim, ele já lançou várias vezes, várias ações tentando anular o Enem. O que acontece é que o Enem, ele é sim uma ação política. Então, tipo assim, você falar que ele só serve pra poder você entrar no vestibular é uma inocência. Então, várias vezes ele já tentou fazer com que o Enem fosse cancelado, que o Enem fosse adiado, ou que o Enem tivesse questões que não fossem colocadas dentro dele. Então, toda vez que você for ver esse nome, todo ano, é porque ele só tá tentando fazer mais vezes essa mesma pataquada de tentar cancelar o Enem, o que geralmente não acontece. Então, assim, é muito difícil que o Enem, ele seja cancelado ou ele seja sequer adiado. A gente tem poucos menos casos de Enems cancelados e adiados do que a gente vai ter, então esse cara todo ano tá tentando lançar um processo. Prova amarela do Enem 2010. Então, para muitas pessoas que ficam achando que talvez não tenha diferença de você pegar a cor, ou que eu fiquei pensando, tipo, eu queria essa cor do Enem, nesse ano talvez tenha dado um pouquinho certo que você tivesse escolhido uma cor ou outra. A prova amarela do Enem de 2010 veio com erros de impressão e erros de montagem. Não só tinha perguntas faltando, como perguntas duplicadas. O Enem de 2010 foi um Enem bem problemático, então teve vários problemas, tentaram fazer com que o Enem fosse anulado, ou até mesmo que as pessoas que fizeram a prova amarela fossem colocadas no Enem. Então, assim, aquele ano foi um bom ano para poder escolher outra cor do Enem. Candidata eliminada por engano. Então, em 2012, a gente teve uma candidata que aparentemente ela tinha estado com um nome bem parecido com uma outra pessoa que ela foi eliminada, só que a gente tem que o problema é que não era a mesma pessoa. Então a gente teve esse problema de que a pessoa quase foi eliminada por engano, só porque a gente teve os nomes que eram bem parecidos. Então, já imaginou você eliminado por engano? Você pode contar isso pra sua mãe. Você, mãe, eu quase fui eliminado, mas eu fui lá e conversei com o pessoal. Gabarito em branco. Então a gente já teve na edição de 2012, então a gente vai ter que várias edições depois de 2010. Então 2010, 2011, 2012 tiveram muitos problemas. Então a gente vai ter que o gabarito veio em branco. Então a folha não tinha como você conseguir fazer o preenchimento. Então você pode até explicar depois para sua mãe que se você tirou zero porque o gabarito veio em branco para você. 14 questões vazadas. Então a gente teve que no Enem em 2011, a gente teve um professor que ele fazia também as questões pro Enem. O que acontece é que muitas das questões que são feitas, elas também são arquivadas dentro de um banco de dados. O que acontece é que esse professor também utilizou dentro das questões do banco de dados para poder fazer uma lista para os alunos para eles se prepararem para o Enem. E aí foi-se comprovada essa fraude, inclusive o professor ele foi processado e inclusive ele perdeu o seu direito de poder dar aula. Então a gente tem que, às vezes, a lista dos professores pode sim fazer com que dê esse deslize. Então, tomem cuidado, professores, para vocês não fazerem essa aí, não, né? Tipo assim, você pode dar uma olhadinha ali no banco de dados, mas também não precisa. Você pode copiar, mas não precisa fazer exatamente igual. Pega só uma inspiração. Vazamento de dados em 2010. Então, o Enem, para todas as pessoas que fizeram o Enem de 98 até 2010, tiveram os dados vazados. O que acontece é que muitas informações eram mantidas de forma sigilosa e que não seriam utilizadas, porém,
foi sim diagnosticado que sim, essas informações foram vazadas e dando informações das pessoas que fizeram o Enem. 129 redações em 2012, então a gente teve um outro susto para muitas pessoas e as redações apareceram com a nota zero, com uma nota baixa. O que acontece é que realmente no começo do processo que a gente tem na correção, pode acontecer alguma coisa, como por exemplo a prova ser escaneada de forma incorreta e aí por isso aparece que a redação não foi feita, ou se não que o número do envelope ele é modificado. Então a gente tem com que uma pessoa que era para ter a redação, ela é trocada. Então, depois essas 129 pessoas foram notificadas, inclusive a gente teve depois a sua nota correta sendo enviada para elas. O problema é que seria se elas tivessem recebido uma nota muito alta e depois tivesse que receber uma nota mais baixa. Aí seria triste. A mãe denunciou a filha. Então, no Enem de 2013, a gente teve que ter uma filha que estava recebendo algumas respostas do Enem enquanto estava fazendo a prova e a mãe ficou sabendo dessa situação. Então, ela foi até o Enem, ela foi até ela foi e denunciou a filha falando que ela estava utilizando esse sistema de fraude para poder conseguir passar no Enem. Então, tome muito cuidado para que, se caso você for colar, não deixe sua mãe ficar sabendo. O fim do Enem impresso em 2026. Então, assim como eu falei para vocês, o Enem ele tá se caminhando para que se tenha apenas a forma digital. Então, que a gente está tendo esses testes com o Enem digital ao longo desses anos para poder fazer com que a gente tenha as mesmas questões e também ter mais centros, então, a cada ano mais, se tem mais centros para poder fazer o Enem digital. Só que a tentativa é que até 2026 o Enem seja exclusivamente digital e o impresso ele deixe de existir. Enem versus o agro. Então, em 2023 tivemos muitas perguntas da parte de geografia falando sobre reforma agrária e várias outras situações. O que acontece é que tem muitas pessoas fazendo com que se tenha vários processos para poder cancelar essas perguntas, falando que tem um viés ideológico e um viés partidário da criação do Enem. O que acontece é que é meio difícil você realmente não fazer uma questão de geografia ou uma questão de história que não tenha um viés ideológico ou que tenha um viés partidário. Até mesmo quando você faz uma prova apartidária ou uma prova sem partido, ela é um posicionamento partidário por si só. Nota 1008,3 em matemática. Essa foi a maior nota que nós já tivemos na parte de matemática. O que acontece é que pode ser meio curioso, porque a pessoa ela tirou 1008 e não que ela tirou 1000 pontos exatamente. O que acontece é que, assim como eu falei no sistema TRI anteriormente, o sistema ele vai te dar mais pontos se você acerta questões mais difíceis e que menos pessoas acertaram. Então, como essa pessoa acertou todas as questões, o que ela vai fazer é que ela vai extrapolar esse número de que ela tem da pontuação de matemática. Então, a gente tem essa pontuação de 1008,3. Pressão ideológica em 2021. Então, em 2021, a gente teve muitas pessoas falando da parte do que a gente tem, de que a prova tá ficando partidária, que ela precisava voltar a ser conteudista. Então, mais uma vez, assim como eu falo para vocês, o Enem, ele é um assunto principal para poder se falar de discussões políticas, discussões econômicas e discussões educacionais, que sempre vai ter algumas pessoas da política falando sobre isso, ou que vai ter pessoas reclamando sobre isso também. Então é praticamente inevitável que a gente tenha que o Enem, quando se fala de tema de redação, quando se fala de perguntas, a gente tenha problemas sim dessas situações. Agora vamos para a camada número 4. Então aqui eu já tô falando mais ou menos de uma piração da galera. Então assim, tem algumas coisas que fazem sentido, mas eu acho que tem muitas que as pessoas interpretam de uma forma errada. A primeira delas é que existe o mesmo número de alternativas corretas para cada letra. Então se você tem 90 perguntas e você tem só 5 questões, você tem mais ou menos que você teria que 22 questões tem a alternativa letra A, 22 questões tem a alternativa letra B, 22 questões tem a alternativa C, 22 questões alternativa D e 22 questões tenham a alternativa letra E. Então você pode fazer que mais ou menos você pode ir chutando para que, quando você não sabe a resposta, você coloca uma letra C, porque faz muito tempo que você não coloca uma letra C ou tem o menor número. Isso não acontece no Enem. O Enem ele já tem as perguntas com as respostas já colocadas. O máximo que vai fazer é inverter a posição das alternativas para que você tenha uma cola um pouco mais dificultada quando você vê uma pessoa na mesma questão que a sua. Mas esse do número eu já acho que é uma piração. Não sei se realmente existe. Para isso, aí eu vou ter que ver cada um dos Enems para ver se isso se mantém, mas é um pouquinho de piração. As redações com letras mais bonitas ganham mais pontos. Isso, na verdade, não acontece. É que assim, isso acontece e não acontece. Eu vou explicar. O que acontece é que, obviamente, quando você tem uma letra mais bonita na redação do Enem, muitos erros podem passar batidos porque você não está prestando atenção na estética da letra e você consegue entender com mais facilidade. Quando você tem uma letra feia, a probabilidade que eu vou ler uma frase 3 vezes, 4 vezes é maior. E aí eu começo a ficar encanado com algumas construções, e aí eu posso marcar alguns erros porque eu achei por conta da letra feia. Então a letra bonita, ela tem uma estética que faz com que você passe batido por alguns erros que você não passaria se a letra fosse mais feia. Então assim,
não é que vai fazer com que você tenha letra bonita, nota maior. Mas pode ser que por você estar escrevendo com uma letra feia, você tenha erros que chamem mais atenção porque o corretor tá lendo mais vezes. O Nordeste monopoliza as notas. Então, assim, é muito comum que te tenha notas de redação máxima de redação do Enem, ou que as maiores pontuações venham da região Nordeste, porque o Nordeste ele tem muita cultura, principalmente nos centros urbanos, como a gente vai ter, principalmente em Fortaleza, que vão ter ensinos específicos para que as pessoas passem em exames do Enem. Então o que acontece é que a gente tem uma grande concentração de pessoas estudando especificamente para o Enem, só que isso não é a realidade de toda a região. É como se a gente fosse comparar São Paulo. São Paulo também é uma região que tem uma população muito alta, que a gente tem sim notas altas, mas o que chama a atenção é que o Nordeste tem sim números maiores. Mas a gente precisa perceber, a região Sudeste, a gente tem a junção de 4 estados. O Nordeste tem muito mais do que 4 estados. Então, é uma questão de proporção e uma questão também do que a gente tem de números de escolas. Então, sim, o Nordeste ele tem uma cultura de muitas escolas que preparam especificamente para o Enem e que, inclusive, até mesmo situações como de pagar bolsa, de pagar apartamento, para que os alunos vão estudando e que, inclusive, tem essa não é que monopolização, mas essa popularização de que no Nordeste as notas lá sejam mais altas. Mulheres levam vantagem no Enem. Assim, não é que leva, tipo assim, eu não vou olhar para uma redação que tá escrito com o nome de uma menina e eu vou dar mais pontos porque é uma menina. Só que acontece é que a gente tem que, geralmente, há-se uma popularização de que há um investimento maior em meninas e principalmente de uma compreensão de meninas que elas vão poder estudar e passar a universidade ainda morando na casa e que vão trabalhar só depois. Os homens existem mais um tabu de que eles têm que já começar a trabalhar o quanto antes. Então a universidade seria meio como se fosse um impeditivo para eles. Então não é que as mulheres realmente elas levam vantagem no Enem, mas elas já estão acostumadas de que elas precisam ter uma rotina de estudos, de que se investe muito nelas para que elas possam estudar. Então não é que elas levam vantagem. Assim a gente tem uma proporção de meninas que fazem mais universidades, sim. É melhor fazer as provas no Sul e Sudeste. O que acontece? A gente tem que, geralmente, as redações, elas são corrigidas em estados diferentes e regiões diferentes. Então, quem faz no estado de São Paulo vai ter uma prova corrigida, muito provavelmente, por uma pessoa de um outro estado que não seja de São Paulo. Assim como uma pessoa que faz em Porto Alegre não vai ter um corretor do Rio Grande do Sul. Então, por que as pessoas falam que isso é melhor? Porque, geralmente, quando você tem as pessoas que pegam mais no pé de correção de redação, são as pessoas de São Paulo, as pessoas do Rio Grande do Sul e as pessoas do Sudeste, do Nordeste. Então, se você vai para um estado que não tem essas pessoas, você talvez tenha uma nota maior porque você talvez tenha essas pessoas que não pegam tanto no pé. Isso é errado, porque todo corretor já sabe qual que é o meio que a gente tem da correção. Então, assim, não faz sentido isso, porque todos os corretores, independente do estado que você vai ter, eles seguem as mesmas premissas de correção. Então, assim, isso não faz sentido. É tipo assim, já chega a ser uma piração meio da galera. O Enem é uma forma de solucionar os problemas. Então, muitas pessoas ficam reclamando: ah, mas eu nem sabia que esse tema de redação existia e agora eu tenho que solucionar esse problema. Não, na verdade o que acontece é que está se analisando a forma de que como você identifica problemas e como você sugere soluções, mas não significa que você tem que solucionar o problema por si só. Então o Enem, ele sim analisa problemas que existem e eles querem que você ajude nessa linha de pensamento a como que você encaixa causa com consequência. Então não é que as pessoas não sabem como solucionar, as pessoas sabem como solucionar sim, mas o problema é que muitas pessoas ficam achando: ah, mas eu nem sabia que esse tema existia, agora eu tenho que resolver ele. Não é bem isso. Existe uma forma correta de chutar no Enem. Existem vários vídeos mostrando de teorias de como você chuta. Assim, logicamente, isso vai ser um problema porque muitos professores fazem as questões da banca do Enem. Você não consegue fazer uma regra para todos os professores que existem no Brasil, porque nem todos eles fazem as mesmas ideias, como por exemplo, ah, eu vou colocar duas alternativas que são muito parecidas, mas mudam no detalhe. Ah, eu vou colocar 3 alternativas, a qual a gente tem uma que muda só uma palavra e a outra que muda o sentido. Não tem como exatamente fazer isso. São vídeos interessantes de você ver, se funcionar pra você, beleza. Mas eu já acho um pouquinho meio chapéu de alumínio. Existe uma alimentação perfeita para o Enem. Então, assim, muitos professores de química, biologia, costumam fazer o kit de comidas do Enem. Então, eles costumam falar que tem que ser um amendoim sem casca, um Gatorade, porque são alimentos que eles te empolgam para você conseguir ter a energia o suficiente, mas que eles não te dão aquele pico de açúcar e depois desce. Como, por exemplo, se você toma um refrigerante, você tem um pico de açúcar e depois você começa a ficar mais calmo e você, inclusive, fica mais depressivo. Então, a gente tem comidas que mantêm esse pico de você ter esse pique para poder fazer o Enem e que você não é prejudicado pelo começo.
Só que assim, eu não sei até que ponto isso realmente funciona. Tipo assim, se realmente as pessoas acreditam num efeito placebo de tipo, por eu estar comendo amendoim, eu estou mais inteligente. Porque tem várias teorias que mostram também de tipo, você estudar um conteúdo utilizando um doce de alguma coisa. Por exemplo, se você começa a estudar literatura, você chupa uma bala de menta para você poder lembrar e ativar o seu cérebro com esse cheiro e com esse sabor. Mas assim, eu não sei se existe um sabor de bala para todas as matérias e, inclusive, se isso realmente funciona. Existe uma única forma de escrever redação do Enem. Então tem muita gente que vai atrás de redação coringa, ou que já tem um esqueleto pronto de redação, ou que você não pode deixar de escrever as redações com 4 parágrafos, ou que você tenha que apenas escrever uma proposta de intervenção no final da redação. Não, isso é incorreto. Tem redações que colocam a proposta de intervenção no meio do desenvolvimento, ou ao longo de todos os desenvolvimentos, e inclusive redações que são com 3 parágrafos. Então, inclusive que são de nota máxima. Então, não é que existe uma única forma de corrigir redação. Tem uma forma padrão, que é esse o problema. Por a gente ver muitos exemplos do mesmo padrão, fica parecendo que só tem um jeito, mas não, é só porque é mais famoso. Escolas manipulam seus alunos para serem a número 1. Então, assim, a gente tem algumas escolas que geralmente, o que elas fazem? Elas são de franquias. Então, elas vão junto com o aluno para poder fazer a inscrição, e aí elas colocam para que essas pessoas utilizem um CNPJ específico. Então, o que acontece? Você pode ter uma escola que ela tenha vários registros, como por exemplo, pelo menos uns 3 registros. E aí ela posta todas as fichas dentro de um dos alunos para que ele faça com que aquela nota seja específica daquele aluno. Então não é incomum que você veja que a mesma escola fique vários anos seguidos sendo o primeiro. Por quê? Porque tem muitos alunos e eles pegam uma parcela dos alunos para poder fazer o exame do Enem, e aí tem uma nota muito alta e aí falam que foram a melhor escola da região. O que às vezes também até acontece é que se empresta a nota de uma outra região. Como, por exemplo, se você tem uma escola de franquia, você pode pegar a escola franquia que tá, por exemplo, no litoral paulista, para poder fazer a nota do que a gente tem do interior paulista. Então, assim, tome muito cuidado quando você vê essa coisa do a melhor nota da região. Por camada 5, essa camada 5 já tá em nível abissal e eu acho que já é uma coisa meio de usar o seu chapéu de alumínio já nessas conversas. Então, a primeira coisa é que não pode discordar do corretor. É assim, você pode sim discordar do corretor, você não tem como você ter sempre o mesmo ponto de vista para todos os corretores. O que acontece é que muitos alunos não conseguem fazer uma argumentação sólida. Então tem muita gente que acha que por ter uma opinião, ela sabe explicar e justificar. Mas não, um corretor que tem uma opinião a respeito de um assunto, ele não pode infligir que aquele tipo de opinião seja o mesmo para poder corrigir a redação. Tanto é que geralmente a gente tem 2 pessoas que analisam a correção da redação. Então a gente vai ter que a redação nunca é corrigida apenas por uma pessoa. E outra, se a nota já muda por 100 pontos, é acionado um terceiro corretor para poder fazer a correção dessa redação também. Então não fica com essa que tipo, a probabilidade de você ter 3 corretores que os 3 não vão com o seu ponto de vista já é muito alta. E inclusive que nem na manual do corretor aparece essa coisa de tipo, porque você tira 40 pontos por cada ponto que ele colocou que é contra o seu. Não, isso não existe. Cotas é roubo de sua vaga na universidade. Então, assim, como eu falei pra você, não existe exatamente um número que foi o duplicado antigamente da vaga de universidade. Então você tem as cotas sendo uma vaga à parte e você com a ampla concorrência, que é quando você entra para você não ter vaga, sendo uma competição. Então se uma pessoa passou em cotas, ela não está em ampla concorrência. E outra, a pessoa que está em ampla concorrência não pode participar ao mesmo tempo de outras cotas. Por exemplo, vamos pegar um cenário que a pessoa está com a situação de cotas por situação econômica e situação étnica. A pessoa, ela não pode competir pelas 2 vagas, ela pode escolher apenas uma das cotas. E ampla concorrência é outra história. A pessoa só pode competir por ampla concorrência e ponto. Então a gente não tem como fazer uma acumulação de cotas. E essas vagas são contadas especificamente. Então você não tem uma redução de vagas para que os cotistas tenham essa vaga. Então você não vai perder a sua vaga por cotista, porque os cotistas estão competindo em outra coisa. É que nem você falar que o seu time no Campeonato Brasileiro não está participando da Libertadores porque a pessoa que ganhou a Copa do Brasil está participando porque ela ganhou a Copa do Brasil. O presidente pode mudar o Enem. Então, por muitos anos que a gente teve, já de antigos presidentes, tinha-se um misticismo de que o presidente podia dar a palavra final de como que o Enem seria. Logicamente que há uma tendência de modificar-se o Enem, ou até mesmo dos tópicos que aparecem, dependendo do presidente, quando a gente vai ter os temas de redação, ou até mesmo as perguntas. Mas, o presidente, o que ele vai fazer é ter a visualização do Enem final. Todo o processo do Enem não é feito com apenas uma pessoa, ela é feita
feita com um instituto, com várias pessoas. O máximo que ele pode fazer é fazer um comentário do Enem ou falar alguma coisa, vai ser passado ou não, ele não tem esse poder. E lógico, né, como qualquer tipo de iceberg, o Enem serve pra nada. Então a nossa vida, ela é vazia, a gente tá numa situação de coma, que a gente tá no Matrix, né? O Enem, pra que serve o Enem? Então, se eu podia terminar justamente aqui esse iceberg, seria pra poder falar que o Enem serve pra nada. Vai ver mesmo, ele não serve pra muita coisa, não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui algumas informações a respeito do Enem. Então eu espero que vocês tenham gostado também do iceberg e também dessas teorias, esses fatos que aconteceram. E caso tenha coisas que você possa adicionar sobre o Enem, ou alguma coisa que eu falei errado, ou alguma coisa que você queira saber mais, escreve aqui nos comentários por gentileza, que seria muito legal de poder saber essas informações com você também. E vale lembrar que também tem meu curso de redação do Enem, que você utilizando o cupom vai ter, inclusive, pelo preço de R$ 40 pelo curso completo. E caso você queira o dinheiro de volta, você pode pedir dentro de 30 dias. Tem tanto no link aqui embaixo do vídeo, como no código QR que você pode escanear com a câmera do seu celular. E caso você queira saber de mais da redação do Enem, tem inclusive essa playlist que eu faço a explicação de redações do Enem, ou se não você queira ver dos antigos temas de redação do Enem, que eu falo aqui, que tem tanto do Enem oficial e do Enem PPL. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!